Muita gente tem dúvidas sobre como fazer ordenação de arrays, né, no JavaScript. E existe uma função para isso, que é o método sort. Porém, todo mundo tem dúvida no funcionamento dele, porque nem sempre ele funciona das formas esperadas. Então é nesse vídeo que eu vou te ensinar de uma vez por todas como ordenar arrays usando o JavaScript. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Emerson Broga e eu ajudo desenvolvedores em suas carreiras ensinando desenvolvimento web com JavaScript, Node.js e React. E eu vou te mostrar como que a gente pode usar o método sort, que é um método que é nativo dos arrays no JavaScript e ele pode ser utilizado para você ordenar, né, os arrays. Sejam eles arrays de dados puros, né, por exemplo, um array de números, um array de strings, seja ele um array de objetos, por exemplo. E aí você quer ordenar por alguma propriedade. Eu vou te mostrar tudo isso aqui nesse vídeo, então vamos lá para o computador. Mas antes da gente ir para o computador, eu gostaria muito de que você deixasse o seu like, que você se inscrevesse no canal e principalmente que se você tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários, né? Porque eu vou estar aqui respondendo as perguntas e tudo mais. E eu quero também, né, se você gostar do vídeo, compartilhe com seus amigos, né, espalhe aí o conhecimento, porque o que eu vou te mostrar nesse vídeo, poucas pessoas mostram, que é como que a função sort funciona. Então vamos lá, pessoal, agora que a gente está aqui no computador, esse projetinho, né, como eu vou só mostrar a função sort do JavaScript, eu vou fazer aqui usando o CodePen.io. Então, se você ainda não conhece o CodePen, fica aí para você saber, né? Fica aí a dica para você saber que é um site onde você pode ali escrever o seu HTML, o seu CSS, o seu JavaScript e ver o resultado. Nesse caso aqui, como a gente vai fazer só JavaScript, então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou mudar aqui um pouco a visualização, ó. Vou vir aqui em Change View, vou mudar para essa aqui onde os painéis ficam do lado, e aí eu vou pegar e vou simplesmente fechar ali onde tem o HTML e o CSS, que eu não vou usar. E aqui, ao invés de ver essa parte que é o resultado final, né, eu vou clicar aqui embaixo, ó, em console, para abrir aqui o console e vou esticar para cima também. Pronto, agora que a gente já tem o nosso ambiente preparado, deixa eu aumentar um pouco a fonte, isso, para ficar bem tranquilo aqui para a gente enxergar. E vamos lá, o que eu vou fazer aqui? Vou mostrar a função sort, né, que é a função que a gente ordena arrays. Né? E aí muita gente tem dúvida, né? Muita gente zoa porque ela não funciona muito bem. Então vamos entender por quê, né? Vamos entender de uma vez por todas como que ela funciona e como que você pode aplicar aí nos seus projetos, tá? Então vamos lá, eu vou começar criando aqui, ó, um exemplo bem simples, né? Que é o que a gente sempre faz, que é criar um array de números. Então vou colocar aqui, por exemplo, 6, 3, 4, 2, vou colocar aqui o 1 aqui e depois o 2, pronto. E faltou um 5, né? Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso, beleza. Aí, vamos usar aqui a função sort. Então, primeiramente, né, ignora o erro aqui que ele vai rodando e executando, né? E aí meu const aqui tá errado. Agora tá certo. Deixa eu limpar aqui, ó. Tem um botãozinho de clear aqui. Beleza, vamos lá. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, const, né? Vou atribuir aqui a um outro o resultado aqui, né? Então, sorted. E aí vamos pegar aqui, ó, number.sort. E aí vou dar um console.log sorted. Pronto. Vamos aguardar aqui, ó, deixa ele rodar de novo. Olha lá, então tá lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ordenou pra gente do jeito que a gente queria. E esse é o exemplo que a gente vê muito por aí na internet, né? E aí quando o pessoal vai fazer com, né, outras coisas, não consegue entender como é que funciona. Então, uma coisa que eu esqueci de falar aqui é que o array sort, né, o método sort, ele altera o array original. Então, se eu tivesse dado um console.log ali naquele array numbers, ele teria ficado também ordenado, né, conforme a gente colocou ali. E aí isso vale, né, para tudo aí. Sempre lembre que ele altera o array original. Então, vamos ver uns outros exemplos aqui. Por exemplo, se eu colocar aqui um 100, por exemplo, vamos ver o resultado que ele vai dar. Olha só, o 100 veio primeiro, depois o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Já não é o resultado que a gente queria, né? Vamos fazer agora com alguns nomes, né? Então vou colocar aqui, ó, const names, e aí vou colocar aqui, por exemplo, Mike,
alfa e tango. E aí vou simplesmente mudar aqui, ó. E aí vamos ver o que acontece. Deixa eu dar uma limpada aqui, deixa ele rodar de novo. Cadê o resultado? Pronto, então aqui ele mostrou o resultado, alfa, Mike e tango. Até então funcionou bem, igual o nosso primeiro exemplo, onde a gente tinha somente os números menores ali, né? Quando a gente inseriu o 100, as coisas mudaram. E aqui também, ó, eu posso fazer uma pequena modificação que já vai bagunçar tudo. Olha só, se eu mudar ali o Mike para maiúsculo, aí ele já vem primeiro. Então a gente já começa a ficar, né, atento aí, mas pô, o que está acontecendo que ela não está funcionando do jeito que a gente espera, né? Então vamos entender, porque a função sort, o que ela vai fazer? Ela vai usar uma função comparativa, né? Então ela vai fazer uma comparação onde ela precisa o seguinte: ela precisa de retornar um número positivo, né? Deixa eu comentar aqui, positivo, um número negativo ou zero. Então, se retornar um número positivo, ele vai ordenar de um jeito, se retornar um número negativo, ele vai ordenar de outro. E essa função comparativa, ela funciona da seguinte forma: ela recebe dois elementos, A e B, ou seja, ele vai pegar aqui o primeiro, comparar com o segundo. Se retornar positivo, o primeiro vem antes. Se retornar negativo, ele vem depois. Se retornar zero, ele mantém no lugar. E aí depois ele faz aqui com os outros dois, esse e esse. Ah, agora vem onde? Vem antes ou vem depois? E assim ele vai comparando, né? Esse A e B aí. E aqui dentro é onde a gente vai fazer esse retorno de positivo, negativo ou o que for. Então vamos só entender aqui, ó, vou mudar aqui de novo para número, só para a gente entender como que ele faz essa comparação. Porque ele vai usar o valor, né, por padrão, né, vamos explicar aqui. Por padrão, ele vai usar o valor UTF-16 e ordenar de forma ascendente. Então vamos entender como é que é isso aí de UTF-16, não sei o que, né? Vamos entender certinho como é que isso funciona. Então eu vou pegar aqui, ó, já que eu tenho aqui o A e o B, eu vou dar um console.log, e aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou precisar de pegar o UTF-16, o valor UTF-16 desse número que estiver vindo aqui no A ou no B, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui o A e aí eu quero pegar o charcode dele, né? Então eu vou ter que converter ele para string, primeira coisa, converter ele para string. Aí eu pego aqui, ó, charcode at, e aí ele vai me retornar esse valor. Para a gente saber quem é esse valor, né? Então eu vou fazer aqui o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui quem ele é primeiro para a gente entender aí. Na verdade eu vou deixar assim e aí a gente já vai entender. Deixa eu limpar aqui. E agora vamos lá. Aqui, ó. Deixa ele rodar. Então tá lá. O que acontece? Quando ele pega esse charcode aqui, né, que vai me retornar o valor UTF-16 desse elemento, né, no caso aqui dessa string, porque ele converte aqui para string. Então a gente tem que o número 3, ele é o 51, o número 4 ele é o 52, o número 100 ele é o 49, o 2 ele é o 50 e o 5 ele é o 53. Então fica fácil de entender por que ele ordenou, né, quando a gente mandou ordenar esse array aqui, ele colocou o 100 primeiro. Por quê? Porque o número dele, de charcode dele, é 49. Entendeu? Por isso que ele ficou primeiro. E se a gente mudar para os nomes, né? E aí eu mudar aqui, ó, para os nomes, deixa eu ver se eu preciso fazer mais alguma modificação. Creio que não, deixa eu rodar lá. Então a gente tem aqui, ó, o alfa é o... Por que ele não pegou o Mike? Ah, porque o Mike vai vir como B aqui, né? Deixa eu fazer aqui então com o B, isso. Vamos fazer aqui. E tá lá, ó. O Mike é o 77 e o alfa é o 97. E se eu tiver um Mike aqui minúsculo, deixa eu colocar aqui, ó, Mike, novamente. Olha lá. Aí ele me deu aqui alfa 97, Mike maiúsculo 77, Mike minúsculo
109, né? Ou seja, o M minúsculo, né? Porque eu estou pegando o charcode at 0, ou seja, o primeiro elemento. Então, por isso que essa ordenação ficou, o Mike em maiúsculo veio primeiro. Aí você deve estar perguntando, tá, e como que eu faço então para resolver esses problemas e, né, e solucionar e ordenar da forma que a gente quer? Então vamos lá, vamos voltar aqui no exemplo de número. Deixa eu até mudar isso aqui para plural, né? Numbers, isso. Vamos voltar aqui no exemplo de número e aí a gente vai fazer o seguinte, olha só. Deixa eu limpar aqui. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Se, né? Vamos colocar aqui, ó. Se o A for menor que o B, a gente retorna menos 1. Se o A for maior que o B, a gente retorna 1 positivo. E se não for nenhum dos dois, a gente retorna 0, né? Ou seja, os dois são iguais, não é maior nem menor. Aí com isso, deixa eu limpar aqui de novo. Vou colocar aqui um console.log sorted. E aí a gente vai ter a ordenação certinha do jeito que a gente espera, né? A gente está verificando isso aqui e tal. E aí lembra que eu falei que tem que retornar um positivo, negativo ou 0? A gente pode simplesmente simplificar tudo isso aqui. Quando se trata de números, eu posso pegar um e diminuir o outro. E aí ele vai ser um valor positivo, um valor negativo ou 0. Entendeu? Então eu posso fazer, por exemplo, eu posso fazer só, posso retornar aqui, né? Return A menos B. E aí a gente vai ter também o mesmo resultado, olha só. Tá lá, ordenou certinho. E aí se você quiser, né, refazer um retorno implícito aqui, você pode simplesmente fazer assim e vai estar também a mesma coisa, ó. Olha lá, A menos B, né? Só dar um espaço aqui para ficar mais bonitinho e tá funcionando. Ah, Broga, mas eu quero ordenar de forma decrescente, né? Eu quero ir do maior para o menor. Você só inverte aqui B menos A. E aí você vai ter de forma decrescente. Então tá lá, certinho. Agora vamos fazer para os nossos nomes, né? Como que a gente faz essa comparação para a gente ordenar certinho os nomes? E aí para os nomes a gente vai fazer o seguinte, vou fazer aqui de novo, const sorted. E aí a gente vai ter aqui names.sort. A gente vai receber aqui nossa função, né, que tem o A e o B. E aqui dentro a gente vai fazer a comparação. Por se tratar de strings, o funcionamento é um pouco diferente. Então a gente vai usar um método da string que chama localeCompare. Então como que funciona isso? Vou dar um return. E aí eu vou pegar aqui o seguinte, ó, a.localeCompare B. Ou seja, vai comparar um com o outro, só que aí ele sabe que ele está trabalhando com strings. Deixa eu tirar esse Mike minúsculo daqui. Isso, opa, aqui. E aqui eu vou dar um console.log sorted. Então vamos dar um clear aqui. Qual é esse que ele está falando? Não, ele foi antes de salvar. Então tá lá, alpha, Mike, tango. Ordenou certinho pra gente. Opa, fechei o console, eu quero limpar isso. Agora deixa eu mostrar uma outra coisa, que usando o localeCompare também a gente vai ter aí a solução. Que é, por exemplo, vamos supor que eu tivesse aqui Emerson e tivesse também Érica, que aí já entra acentuação. Então, com o localeCompare ele vai fazer da forma certa. Inclusive eu posso até mudar aqui, ó, colocar assim e colocar aqui, por exemplo, e colocar aqui, por exemplo, sei lá, Mike de novo. Olha, ele vai fazer, cadê? Deixa eu rodar de novo. Isso, ele vai fazer aqui certinho pra gente, tá vendo? Ele já vai entender também as acentuações e tudo. Inclusive ele vai entender também o maiúsculo. Eu posso colocar o Emerson maiúsculo aqui, que ele vai fazer aqui, ó, certinho, tá vendo? Então, aqui está resolvido. Aí agora vamos para um outro exemplo, que é o seguinte, que é o que a galera mais procura, né? É a dúvida maior da galera, que é quando a gente tem um objeto, né? Um array de objetos e a gente quer ordenar ali por alguma coisa. Para isso eu vou criar aqui, ó, const albums, e aí pode ser, né, o seu array de objetos, de usuários, de produtos, de qualquer coisa que você estiver trabalhando, né, de posts no blog,
qualquer produto, qualquer array de objetos, né? Qualquer array de objetos que você tiver. E aí você pode ordenar usando as chaves e tudo mais, usando as mesmas formas que eu mostrei no array simples. Então, por exemplo, eu vou criar aqui os álbuns. Eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, Iron Maiden, que é o primeiro disco do Iron Maiden, que ele é do ano, vou colocar aqui, ó, year, e aí ele é do ano 1980. Deixa eu colocar aqui na outra linha, só para ficar mais organizado. Isso. E aí eu vou ter aqui o segundo álbum, que chama Killers, que ele é de 81. Isso. E depois eu tenho o famoso The Number of the Beast, que é de 82. Né? E aí a gente pode, né, por exemplo, se você tem lá seus produtos, e aí o produto ele tem um nome e tem um preço. Um post no blog, por exemplo, ele vai ter um título e uma data de criação. Né, aqui eu estou tentando dar exemplos onde a gente tem uma string e onde a gente tem um número, que vai ser basicamente o que você vai usar para ordenar. Né? Você tem, por exemplo, usuários, aí você vai ter um ID dele, numérico, e vai ter também um nome, né? E aí você consegue ordenar pelos dois. Então, estou dando exemplo aqui com álbuns, mas lembra que aplica-se para qualquer, né, array de objetos que você tiver. E aí a gente vai ter a mesma coisa aqui, ó, const sorted, e aí a gente vai pegar albums.sort, vai receber de novo o A e o B, e aí aqui dentro a gente vai fazer a nossa comparação. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira ordenar esses álbuns pelo ano, né? Então vou pegar aqui, ó, igual a gente fez, né? Lembra que nos números a gente pode fazer simplesmente um pelo outro, né? Um menos o outro. Então eu vou pegar o a.year, né? Que é a chave que a gente quer usar, menos b.year. Pronto. E aí com isso, const, na verdade console.log sorted, e a gente vai ter, né, o resultado aqui, ó. Pronto. Então tá lá, 1980, 81, 82, que é a mesma ordem que a gente pôs aqui, né? Então, sei lá, por exemplo, eu poderia mudar esse aqui só para a gente bagunçar um pouco aqui e ter o mesmo resultado aqui no final. Então tá lá, Iron Maiden 1980, Killers 81 e Number of the Beast 82. Ordenou certinho aqui pra gente. Ah, Bruga, mas eu quero pelo nome. Ou, sei lá, eu quero invertido. Você quer invertido, b.year menos a.year. Year, isso. Aqui eu apertei para salvar. E aí você vai ter lá o primeiro 82, 81 e 80. Então ordenou também certinho aí pra gente. Aí vamos lá fazer agora pelos nomes, né? Pelos títulos aí dos álbuns. Então a mesma coisa, só que aí, como se trata de strings, a gente pode usar o a.name.localeCompare com o b.name. E aí a gente vai ter a ordenação por nome, né? Por título aqui. Vamos supor que eu tivesse aqui, ó, deixa eu pegar um outro álbum. Vou escrever qualquer coisa aqui, só para a gente ter aqui alguma coisa com a letra A para ela vir primeiro, por exemplo. Então, name, ASDF, pronto. E aí, year, vou colocar aqui que ele é de 1999. Pronto. E tá tudo certo? Pronto. Então, vem lá, certinho aqui pra gente, ó, o com A veio primeiro e tal. E se eu mudar lá pro, né, se eu voltar aqui, return a.year menos b.year e ordenar pelo ano, né? Ele vai ordenar aqui certinho pra gente, beleza? Então tá aí como que a gente usa, né, a função sort, né? O pessoal tem dúvida porque não entende que ele vai converter, né, por padrão. O que ele faz? Ele converte para string e depois ele compara o valor do UTF-16. Então, por isso que a gente tem os resultados inesperados, né? Na verdade, é uma função muito, muito versátil, né? Porque ela aceita que você passe a sua função de ordenação
Então eu posso criar, por exemplo, vamos pensar aqui numa otimização, né? Eu poderia criar uma função que é sort by number ascendente, e aí fazer algo desse tipo assim, ó, que aí recebe o A e o B, e aí eu passo aqui e faço aqui dentro o que tem que ser e simplesmente passo ela aqui, né? No caso desse aqui que é o objeto, né? Então eu tenho que retornar o a.year menos b.year. Pronto, já ficou mais claro aqui, e aqui eu passo só a minha função, né? E aí, sei lá, sort by name ask, né, de ascendente, e aí no nome eu tenho que tratar com o locale, né? Então ponto name locale compare b.name, assim. Então sort by name eu faço aqui e ele vai ordenar para mim aqui, ó, pronto, ordenou aqui para mim certinho. Então, né, você tem uma função sort que a princípio, né, quem chega primeiro assim e vai olhando não entende muito bem como é que ela funciona, fica meio perdido, enquanto na verdade é uma função bem versátil aí que você pode simplesmente passar o seu método de ordenação, né, o seu comparator function, que chama, né, comparator function. Você pode passar a sua função onde ela retorne aí um número positivo, um número negativo ou zero, e aí assim você consegue. E agora, de bônus para a galera, eu quero criar aqui uma função que é o que eu geralmente faço nos meus projetos e eu não precisei de nada muito além disso não, tá? Que é uma função que você pode fazer, colocar nos seus projetos. Se você tiver algum problema, a gente vai melhorando ela aí depois, mas ela fica bem bacana, né? O funcionamento dela fica bem bacana. Uma função onde eu posso passar um array de objetos ou somente um array de números ou um array de strings, e ele ordena para mim tranquilamente do jeito que eu quiser. E aí eu geralmente faço essa função nos meus projetos. Então fica aqui a dica, ó. Eu uso da seguinte forma: eu crio aqui, ó, const, eu chamo ela de awesome sort. E aí eu faço o seguinte: eu recebo aqui os dados, que eu vou chamar de data, o direction, que aí é para eu saber se é ascendente ou descendente, né? Crescente ou decrescente, né? Ascendente e descendente é no inglês, ascending, descending, crescente ou decrescente, e passo também uma chave caso for um objeto, né? Que eu quero ordenar aí pela chave, né? Um valor da chave. Então passei tudo isso. A primeira coisa que eu tenho que fazer, deixa eu chegar isso para cá. A primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte: eu tenho que pegar o primeiro elemento, porque é a partir dele que eu vou identificar se eu estou fazendo ordenação de strings ou de números. Então vamos pegar aqui, ó, const first element, poderia ser first item também, e aí eu verifico o seguinte: se tiver a chave, significa que eu quero o seguinte: eu quero data na minha chave 0, que é o meu primeiro elemento, e nessa chave que eu passei, beleza? Se não tiver o key, eu vou entender que é um array já dos dados, então eu posso pegar ele direto. Então eu vou pegar aqui só o data na chave 0, é o meu primeiro elemento. Depois eu vou verificar se é número, isNumber. E aí lembra que a gente tem a função esquisita do JavaScript chamada isNotANumber, que aí verifica se não é um número, né? Então eu vou pegar o first element, pronto, e vou verificar se é número ou não. E por fim, eu vou verificar se é ascendente. Então, isAsk. E o que eu vou fazer com isso? Eu vou pegar aqui, ó, o dir, vou fazer aqui um toUppercase, que é para transformar em maiúsculo, e comparar se é igual a ask. Se for ask, que é o padrão, vai ser ascendente, né, crescente, e se não for, vai ser decrescente. Poderia fazer o contrário, para ficar por padrão, né, sempre ascendente, mas como se eu não passar o valor, ele vai ficar ascendente, então eu vou deixar assim. Com isso tudo em mãos, o que eu posso fazer? Eu posso verificar o seguinte: eu posso olhar, né, eu vou fazer o seguinte: se for número, eu tenho que usar, né, um elemento menos o outro, e se for string, eu tenho que usar, né, o locale compare. Então vamos fazer aqui primeiro de forma simples, ó, if isNumber,
a gente vai fazer de uma forma, else a gente vai fazer de outra. Então a gente vai fazer aqui, aqui é o de strings. E aí eu vou fazer o seguinte, por enquanto a gente vai refatorar esse código, tá? Porque eu não gosto de deixar um else assim no meio do código. E a gente vai fazer o seguinte, ó. Agora que eu já sei que é número, né? Então eu vou fazer data. Vou até pôr um return aqui de uma vez. Return, que aí eu posso até tirar o else aqui. E aí a gente vai fazer data ponto sort. A gente vai receber aqui o A, B. E aí aqui eu vou fazer o seguinte, se for ascending, is ask, aí eu vou retornar aí eu tenho que verificar as chaves, né? Então eu vou pegar primeiro os valores aqui, ó, deixa eu comentar isso aqui. Então eu vou pegar aqui, eu vou criar aqui como x e y, então x vai ser, se tiver o chave, né? Se tiver a chave, vai ser A na chave que for passada. Se não tiver a chave, é o A mesmo. E o Y, eu vou criar aqui, ó, const Y, vai ser o B na chave que for passada, ou só o B. E aí, agora que eu tenho o A e o B, eu vou fazer o seguinte, ó, se for ascendente, eu vou fazer o seguinte, ó, x menos y. Se não for ascendente, aí é y menos x. Beleza? Vamos rodar para ver se funciona? Então vamos fazer um teste aqui, ó. Console.log awesome sort. E aí vamos passar um array aqui. Então vamos colocar aqui 2, vamos colocar bem simples, 2, 100 e 3. Aí eu não estou passando nada, só um array normal. Deixa eu limpar aqui. Não estou passando, né? É um array um array de dados, né? Um array de números. Vamos ver se ele roda aqui pra gente. Vamos ver aqui se vai rodar belezinha. Ok. Vamos lá? Então tá aqui, 2, 3 e 100. Ordenou certinho pra gente. Vamos supor agora que fosse objetos, né? Então vou criar ele aqui em cima só para ficar mais organizado. Então const numbers, aí eu vou colocar aqui um array de objetos. Então vou colocar aqui number, e aí vou colocar o 2. Aí no outro aqui vou colocar o 100 e no outro aqui vou colocar o 3. Pronto. E aí eu vou passar aqui numbers. Vamos aguardar o resultado. Undefined. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Por que deu undefined? Porque a gente não passou por qual tipo que a gente quer ordenar. Então eu quero ask e eu quero pela chave number. Pronto. E aí o que a gente vai ter? Certinho, ó. 2, 3 e 100. Ah, mas eu quero decrescente. Então desc. Aí ele vai vir aqui. Ó, aqui eu fiz errado. Aqui é not desc, not ask. Pronto. Aí 100, 3 e 2. Então certinho aqui. Retornou aqui pra gente, né? Esse aqui eu tinha esquecido de colocar. Então tá aí, ordena certinho pra gente pelos números, né? Vamos fazer agora o seguinte. Vou deixar isso aqui. E aí vamos implementar agora o de strings, né? Então a gente vai fazer mais ou menos a mesma coisa aqui, ó. Tem copiar e colar, então nós vamos ter o A e o B. Vamos pegar aqui quem é o A, quem é o B. E aqui no final a gente vai verificar se for ascendente, vai ser a.locale compare x, a.locale compare y, na verdade não há. É x.locale compare y, e se for o contrário, y.locale compare x. E aí a gente vai ter também, né, dessa forma, e aí eu posso fazer aqui um array de objetos. Primeiro vamos fazer names, vamos fazer simples aqui. A gente vai ter
vamos pôr de novo, né? Bravo Alpha, não, Bravo Mike Alpha, beleza? E aí a gente pode fazer aqui awesome sort names. Opa, peraí que bagunçou tudo. Vamos fazer isso de novo. Console.log awesome sort, a gente passa names. E aí por padrão vai ordenar, né, alfabeticamente. Então tá lá, vai ordenar de forma crescente. Alpha Bravo Mike. Vamos ver se corrigiu o problema do maiúsculo. Vamos lá de novo. Olha lá, ordenou de novo Alpha Bravo Mike. Ah, eu quero ordem decrescente. Então passa aqui desk e vai ter Mike Bravo Alpha. Quer ver? Então tá lá Mike Bravo Alpha. Beleza. Aí agora a gente quer pôr objetos, né? Então vamos fazer aqui de novo. Ó. Eu pego aqui e coloco aqui, sei lá, title. Não, vou pôr name mesmo. Name. E aí Bravo Mike e name Alpha. Pronto. E aí eu passei aqui, só que eu não passei a chave, né? Aí por isso que ele está dando aquele erro lá, que o y components não era function, porque ele está tentando pegar de um objeto. E aí eu passo aqui a chave name e agora a gente tem lá, ó, como eu coloquei decrescente, então tá Mike Bravo Alpha, e se eu colocar ASCII, vamos ter aqui Alpha Bravo Mike. Mesma coisa se eu colocar o problema lá que a gente estava tendo de maiúsculo. Pronto, ordenou também certinho. Então, com essa awesome sort, eu passo os dados, a direção, né, se é crescente ou decrescente, e por qual chave eu vou fazer. Ah, mas se for um array de um objeto com objetos, mas se for, por exemplo, um objeto de objetos, né, vamos supor que aqui aí você tem, sei lá, name, e aí você tem address, e aí por algum motivo você quer ordenar pela cidade, entendeu? Aí aqui você tem, sei lá, Belo Horizonte, isso. E aí o outro aqui mora em, sei lá, Curvelo. E o outro aqui mora em, sei lá, outra cidade aí, gente. Sei lá, Curitiba. Alguma coisa assim. Aí, se você quer ordenar por essa cidade aqui, aí você vai ter que já mudar a sua função lá para você conseguir passar aqui algo tipo name, ao invés de name você passar address.city. E aí lá dentro, né, aqui eu escrevi errado. E aí lá dentro você vai ter que quebrar isso aqui e entender que a gente quer um elemento dentro de um outro objeto, entendeu? E aí você mesmo faz lá na sua função, né? Não é muito segredo não, mas, né, se for dessa forma você consegue fazer também, entendeu? Eu acho que é por isso que ele não vem com nada pré-definido assim, porque a gente nunca sabe o que você quer, né? Então, vou voltar aqui, deixa ele fazer aqui, isso, e aí tá aqui tudo certinho ordenado pra gente. Então fica aí, né, como que a gente ordena usando o método sort, e aí você pode fazer uma infinidade de coisas para ordenar tudo aí, beleza? Espero que tenha ficado claro, né? Espero que vocês tenham entendido aí certinho como que funciona. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, né, mais uma vez, deixa o seu like, deixa o seu joinha. Se não gostou também, deixa a mãozinha para baixo, não tem problema. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!